Romanos capítulo 12, primeiro, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que foi me dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu queria que vocês fechassem seus olhos e, acima de tudo, você chegasse, orasse para Deus dizendo: Deus, fala aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero. Porque nós devemos simplesmente ser alimentados da palavra e não do ego. Então eu quero que você esteja com o coração pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Feche seus olhos e olhe em concordância comigo. Senhor Deus e Pai, aqui está teu povo, Deus, disposto a ouvir tua palavra, Pai. Aqui está corações quebrantados, Deus. Então eu venho te pedindo, Pai, vai colocando palavra, Deus, sobre o coração de cada pessoa, e que eles venham ouvir, Pai, aquilo que eles precisam, Deus, e não aquilo que eles querem, Pai, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor, Deus, sonda mente e coração. Então vai sondando cada pessoa, e aqui está nossos corações preparados e dispostos a ouvir tua palavra, sempre glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Não sei se vocês escutaram alguma vez sobre a palavra metanoia, que é exatamente isso que Paulo vai começar a falar aqui neste capítulo. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa palavra, porque, além de tudo, traz um peso muito grande sobre seu significado. Talvez se você fosse escutar a palavra metanoia em si, você falava, é uma palavra estranha. Porque talvez isso não está no cotidiano, você não escuta diariamente. Não é todo mundo que chega e fala assim, eu tive uma metanoia. Mas, no particular, naquilo que é o significado da palavra, metanoia é transformação de mente. Que é exatamente isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformar. E algo muito interessante é que nos últimos anos, acho que vocês têm percebido, não é só apenas doenças que acontecem, que acomete o ser humano, que vai fazer com que ele venha se degradar aos poucos, então venha se definhar diante da sua vida em si. Não é apenas doenças carnais em si. Agora, uma doença que acontece são doenças do século, e essas doenças são acometidas mentalmente. Uma das grandes doenças que podem matar, ou então que podem chegar, são as chamadas doenças mentais. Algo que a gente escuta muito no nosso dia a dia hoje, no momento ao qual nós estamos vivendo, é chamada ansiedade, a qual faz com que seu corpo passe a sentir algo que você não tem, mas você está sentindo. Mente. Às vezes, quando uma pessoa está sendo acometida de ansiedade, às vezes sente dores aonde não tem. Às vezes criam doença aonde não tem, a qual médicos não conseguem comprovar, porque a doença é doenças mentais. Então talvez esse intuito de falar na questão da metanoia, da transformação mental, ou então transformação da mente em si, talvez seja digno de falar diante desse tempo. Porque Paulo, ele enfatizou isso em seu versículo. No capítulo, nessa parte da carta, Paulo, ele enfatizou isso. E é algo muito interessante, porque se Paulo falou sobre a transformação mental, sobre a transformação da mente naquela época, então provavelmente poderia estar existindo naquela época. E é algo que não pulou, não passou de tempo. Nós ainda estamos vivendo nesse tempo, a qual simplesmente, se vocês forem falar das chamadas doenças, os mal do século.
Porque a nossa mente, ela é algo muito poderosa. Às vezes você está bem, mas do nada você começa a ficar mal porque você colocou alguma coisa na cabeça. Talvez você pense que está com... Às vezes a questão da solidão em si é algo criado mental. Então Paulo, aqui em Romanos, algo interessante é que a igreja de Romanos em si não foi fundada por Paulo, mas Paulo ele tinha um grande apreço diante da igreja de Romanos. Diante de suas jornadas, a qual Paulo começava a fazer, diante das suas caminhadas que Paulo fazia, Paulo ele sentia um grande apreço pela igreja de Roma, a igreja dos romanos em si. E algo interessante é que, mesmo ele não tendo fundado diante daquela época, ele sabia que grandes coisas falavam, muita gente falava, discutia sobre quem é o questão Paulo, quem é Paulo em si. Sabe por quê? Uma coisa é você falar sobre você mesmo, é você saber o que você fez, que você era aquele que antes começava a perseguir o povo de Deus, mas agora não, agora você faz parte do povo de Deus. Você agora não é mais um perseguidor, agora você é mais um perseguido. Mas até o povo entender isso, então demorou muito tempo. Talvez diante daquela ocasião, porque a cada lugar que Paulo não andava, o pessoal só escutava. Era coisas que o pessoal especulava sobre Paulo, porque Paulo não pregou naquele local. E é totalmente, a gente consegue compreender isso, principalmente que, se caso eu comecei a pregar aqui para vocês, comecei a falar sobre vocês, vocês vão falar da minha pregação para outras pessoas. Porém, as outras pessoas não me conhecem, não sabem o meu testemunho, não sabem o meu estilo de vida, não sabem que eu propago da mesma fé que ele. Então eles vão especular sobre a minha identidade em si. E era isso que acontecia diante daquela ocasião. Sabe algo interessante? Paulo, quando ele vai iniciar a carta dos Romanos, ele fala: eu, Paulo, servo do Senhor, que propago o mesmo evangelho que vocês. Porque talvez esse já era um intuito de poder mostrar, principalmente para aquela ocasião, para aquele local, a qual ele era o mesmo Paulo, só que agora transformado. Era o Paulo convertido, era o Paulo agora que conhecia o mesmo Deus e que propagava da mesma fé, que falava do mesmo Jesus que curava, que falava do mesmo Deus que fez inúmeras coisas, que falava do mesmo Deus a qual foi daquele povo. Por isso que ele inicia: eu, Paulo, pregador do evangelho, servo do Senhor. Porque ele quis mostrar isso. Quis mostrar que não é indiferente daquele pessoal. Não é porque ele não estava ali diante daquele meio que ele não propagava da mesma fé. Por isso que principalmente ele fala assim: eu oro por vocês. Eu queria ter passado tempos com vocês, mas eu não pude. Mas vocês estão em minhas orações. É isso que Paulo vai falar diante da igreja de Roma. Para aqueles romanos diante dali. Ele começa a dizer: olha, eu estou aqui porque eu vim falar do evangelho. E é esse mesmo evangelho a qual vocês estão pregando, é o mesmo evangelho, é o mesmo Deus. Eu faço a mesma coisa, eu sou servo de Deus. Agora antes eu era escravo do mundo, mas agora não. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Porque como eu falei para vocês, é normal. É normal que pessoas especulem sobre você porque você não se apresentou. Se caso eu fosse perguntar para a Érica diante da minha identidade, ela iria saber o que falar de mim, quais os melhores adjetivos que ela poderia usar sobre a minha pessoa, porque ela me conhece. Ela sabe o que eu faço, ela sabe o que eu propago, ela conhece a minha fé, ela viveu junto comigo e crescemos em fé. Algo diferente de outras pessoas que não é do nosso convívio. Então, sabe o que é algo interessante aqui no capítulo 12? É que primeiro, Paulo ele vai começar a dizer, não é apenas exortar as pessoas. Ele fala: eu rogo a vocês. Ele não estava querendo dizer apenas: olha, eu quero alertar vocês. Não. Eu
olho para vocês, eu oro por vocês, eu grito por vocês, para que vocês, mesmo com meio a esse mundo, você tenha uma mente transformadora. Sabe por quê? Esse era o sentido da metanoia. Sabe algo interessante? Paulo ele vai dar dois adjetivos: os conformados e transformados. Por isso que ele começa a dizer: olha, eu não quero que vocês se conformeis com essa época, mas antes sejam transformados mentalmente. Sabe por quê? A partir do momento que você está acomodado em alguma coisa, você não consegue se transformar diante de tudo. Eu venho para o culto, eu adoro, eu sento, louvo ao Senhor, levanto a mão. Isso é algo que está no seu dia a dia. Você colocou isso no seu dia a dia como tarefa diária que você tem que fazer. Mas algo totalmente diferente e transformador é quando você vem para o culto e fala: não, eu adoro porque eu tenho consciência do Deus vivo a qual eu estou servindo. Por isso que primeiro ele começa a dizer: olha, irmão, eu rogo a vocês para que vocês tenham consciência de quem é Deus, para que assim você venha dar o seu culto vivo diante de Deus. Ele começa a falar: não é apenas cultuar, é conhecer, é você ter consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você está adorando, a quem você está adorando. Você conhece a esse Deus. Ele estava começando a dizer isso: ei, não é apenas adoração, ei, não é apenas cultuar, é saber a quem você está cultuando, é conhecer a história, é você se envolver diante de Deus. Por isso que ele inicia: eu rogo a vocês para que vocês venham dar o culto racional e que vocês venham ser o sacrifício vivo, mas que antes vocês não se conformeis com essa época, com essa era, mas antes tenham sua mente transformada diante de Deus. E sabe algo interessante? É que Paulo, ele falou abertamente sobre transformação de mente. Mas a transformação de mente gera convenção. Aquilo que você era antes, você já não é mais. Você teve uma transformação de mente. Por isso que Paulo ele começa a dizer: agora eu sou um novo homem, as coisas velhas se passaram. Metanoia. Porque aquilo que eu fazia antes agora não me apraz, ele não me satisfaz. Agora eu mudei radicalmente diante de Deus. Eu tenho uma mente transformada. Eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei qual caminho eu devo seguir. Eu sei qual Deus eu devo dar a voz. Porque antes você não conhecia o Pai que você tinha, mas agora você conhece. É convenção. É você sair do comodismo para o meio da transformação em si. Por isso que Paulo ele enfatiza esses dois: não se acomodeis, mas antes se transforme. Sabe algo interessante? Se caso a gente fosse falar em questão de transformação, a gente lembraria muito de metamorfose. O que é isso? Sabe quando uma lagarta, ela deixa de ser lagarta e começa a virar borboleta? Ela teve uma metamorfose em si. Ela teve uma transformação. Ela não é mais aquilo. Ela não é mais aquela simples lagarta. Agora ela é uma borboleta. Sabe o que é? É quando aquilo tudo você começa a entender que diante de Deus, você tem um Deus, você sabe a como você deve seguir, você sabe exatamente como você deve se comportar. Não é ninguém que chega para você e fala: olha, está errado isso. Não, você sabe que está errado. Você sabe que aquilo que você está fazendo não está certo. É você entender, principalmente, saber os princípios de Deus. Transformação de mente. Antes você não conhecia o seu pai, hoje você conhece. Você conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que ele fala: sem transformação não tem como você sentir isso. Sem esse entendimento, você não tem como saber qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? Você não consegue desfrutar dos melhores que Deus tem para lhe servir. Porque você não teve essa transformação. Você não reconheceu quem era o seu pai.
Algo interessante que a gente pode perceber é principalmente quando João Batista ele começava a pregar. Ele principalmente falava assim: olha, vocês devem se arrepender, vocês devem deixar todos esses caminhos que vocês estão seguindo agora, e vocês devem se arrepender. Arrependei-vos, montes de víbora. Então dizendo, você deve transformar sua mente, você deve ter uma transformação espiritual, uma transformação de mente. Você deve deixar tudo aquilo que você está seguindo para servir agora ao Deus vivo, que foi aquele que lhe deu a vida. A transformação. Sabe quando você percebe que você realmente teve uma transformação diante de Deus? Um dos exemplos que a gente pode ver é na questão de Davi, o próprio Davi. A maioria dos salmos ele começa a dizer: eu entoo o nome do Senhor, eu canto o nome do Senhor, eu exalto o nome do Senhor, porque Ele é o Deus da minha vida. Eu exalto diante de Deus, porque ele sabia exatamente o Deus a qual ele servia. E a gente sabe exatamente tudo o que ele fez, a sua trajetória, mas antes de tudo, ele sabia quem era o verdadeiro Deus. Por isso que o próprio Davi, quando o Senhor pesou a mão sobre ele, ele chegou e disse assim: eu reconheço tudo aquilo que eu fiz. Então, Senhor, tira a mão desse povo e pode pesar a mão sobre mim. Reconhecimento, transformação. Talvez se caso ele não conhecesse o verdadeiro Deus a qual estava ali no centro, talvez ele falasse: Senhor, eu mesmo não fiz nada. Sabe por quê? Sabe o que é normal de nós enquanto ser humano? Dar ouvido principalmente para o ego. O eu não fiz, e não quero saber o que os outros pensou, falou, fez, porque eu não fiz. Mas ele não, ele disse: eu me rendo diante do Senhor. Eu reconheço todas as coisas que eu fiz, eu reconheço principalmente tudo. Coloca aí, Netane, Lucas capítulo 19, versículo 38. Ele começa aqui, Lucas 19, 38. Algo interessante, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Isso disseram-lhe alguns dos fariseus dentre as multidão: mestre, repreende os teus discípulos. E ao que eles disseram: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Deixa eu só situar vocês. Sabe o que os fariseus estavam começando a dizer? Esses discípulos começam a dizer e começam a clamar como se o Senhor fosse rei, fosse realmente o Filho de Deus. Repreende eles. Para que eles vão falar? Para que eles vão declarar diante disso? E Jesus, foi muito interessante a resposta que o próprio Jesus falou para aqueles fariseus. Ele disse assim: se esse povo se calar, não importa, as pedras poderão clamar por eles. Nós sabemos que a natureza clama a glória do Senhor. Sabe o que eu estou querendo falar para vocês? Para que vocês realmente venham ter um culto racional diante de Deus, você deve conhecer quem é o seu Deus. A quem você está adorando? O que realmente você veio fazer aqui? Será que você saiu de casa no completo comodismo, achando que é exatamente isso que você tem que fazer? Você tem que cumprir os dias, porque os dias de culto é quinta e domingo e você não pode faltar, porque isso é que está lá no seu calendário. Você tem que testar aqui, você tem que sentar nessa cadeira, você não pode faltar culto, porque foi isso que lhe ensinaram. Ou você sai da sua casa totalmente transformado, dizendo: Deus, eu vou para mais um culto, eu vou te adorar, eu vou servir o teu culto. Qual está sendo o seu estilo de adoração? Às vezes nós estamos totalmente acomodados diante de tudo. Possa ser que você mesmo se cale, mas a natureza proclama a glória do Senhor. Não importa, a adoração tem.
Mas sabe o que eu estou querendo falar? Não é transformações em natureza, é transformação espiritual. É você saber exatamente quem é o seu Deus. Eu não sei o que vocês deixaram diante da casa de vocês. Talvez você possa estar sentado dizendo assim: mas é fácil falar isso porque você está sem comer dentro de casa. Mas às vezes aquela pessoa que prega, ela também está sem comer, mas mesmo assim sabe que deve engrandecer o nome do Senhor Jesus. Porque nós acreditamos em um Deus a qual move diante de todas as coisas, e não através de circunstância. Não é sua circunstância que apaga a presença do Senhor. Não é aquilo que você está passando ou vivendo que vai fazer Deus ser mais Deus ou menos Deus. Ele continua o mesmo. Eu poderia trazer outros versículos para poder falar sobre metanoia, mas sabe por quê? Paulo, ele pode falar isso porque ele mesmo declarou: eu posso estar preso, açoitado, mãos amarradas, pés amarrados, mas minha boca está solta e eu proclamarei a presença do Senhor. Sabe o que é isso? É transformação de mente, é conhecer o Deus que você serve, é conhecer principalmente a grandeza de Deus. É você saber que Deus, Ele não se move diante daquilo que você está passando, mas Ele opera independente daquilo que você está passando diante de todas as coisas. Nós sempre fomos aprendidos diante da igreja toda a crer num Deus da esperança, num Deus da providência. Mas às vezes, quando isso vai realmente para a prática, nós não conseguimos colocar isso em prática, em saber que eu estou aqui, mas eu creio no Deus da providência. Talvez você possa ter vindo aqui e dizendo: mas eu não tenho nada dentro de casa, como é que eu vou adorar? É na adoração que Deus transforma. Talvez você está adorando aqui e Deus está providenciando coisa futura, porque você deixou tudo aquilo que poderia afastar diante da sua concepção, diante da sua mente, que poderia afastar a presença do Senhor de você. Mas a sua transformação de mente, a sua metanoia, fez entender que não é essa circunstância, não é falta de comida, não é falta de coisas dentro de casa que vai fazer Deus ser menos Deus, não sentir a presença de Deus, mas exatamente essa circunstância que vai fazer sua fé ficar mais em cima, mais no alto, porque você está dependente de Deus. Você está na dependência de Deus. É quando você chega para Deus e começa a dizer: Deus, fiz de tudo, não consigo fazer nada, vou deixar aí e eu vou adorar o Senhor. Mas não vou adorar porque estou passando por isso, porque eu não consigo fazer isso. Eu vou adorar porque eu conheço a tua grandeza. Eu vou na tua igreja, eu vou adorar porque eu sei o Deus que eu estou servindo. Eu vou adorar porque eu não consegui fazer nada, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Autoridade. Quando Davi começou principalmente a clamar pelo filho a qual ele estava perdendo, ele não quis saber principalmente sobre tudo o que o pessoal estava falando. Um rei sem comer, um rei agora totalmente dependente de Deus, um rei agora simplesmente dependendo de uma resposta. Mas estava falando: Deus, cura o menino, se caso for da tua vontade. Se não for, eu permaneço adorando. Se for da tua vontade que o menino viva, eu estou aqui adorando, me prostrando diante de ti. Não vou comer nem beber nada, mas se não for da tua vontade, eu continuarei da mesma forma, sem comer e sem beber, e simplesmente dependente de ti. Dependência de Deus. A partir do momento que você declara que é dependente de Deus, você tem uma grande transformação, porque você entende que você não consegue fazer nada, mas você também entende que você crê e adora e serve a um Deus que pode fazer todas as coisas.
Sabe o que eu estou querendo falar para você? Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você deixou em casa. Eu não sei o que você está passando diante de tudo. Mas de uma coisa eu sei, que o Deus a qual você veio aqui servir, o Deus a qual você agora adorou, testificou, Ele é o mesmo Deus que pode mudar a história. Ele é o mesmo Deus que não muda, é imutável. Se Ele curou, Ele cura hoje, porque Ele não muda, é imutável. Eu queria que você se pusesse de pé. Coloca aí, Netane, Joel 2:28. Nós declaramos essa música, mas talvez você não entenda a tamanha grandeza da música. Joel 2:28. Não da música, da letra. Joel 2:28. Você declarou isso. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Você declarou isso. Não sei se você percebeu, mas teve uma música que você fala assim: Senhor, vem fazer aquilo que realmente nenhum homem fez. Vem fazer aquilo que Joel um dia profetizou. Mas sabe como você consegue entender isso? É quando você tem uma transformação de mente e você consegue entender que o Deus a qual usou o profeta, o Deus a qual curou pessoa, o Deus a qual simplesmente andou sobre as águas, Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre vai ser, porque Ele não muda, é um Deus imutável. Às vezes, por falta de entendimento, nós não conseguimos declarar com certeza aquilo que realmente deveria ser para Deus. O período de louvor vai cantar. Eu queria que você fizesse sua adoração diante de Deus. Mas não é apenas qualquer adoração. Agora é adoração com entendimento. É adoração com entendimento. Porque você sabe o Deus a qual você está servindo. Você sabe que é esse Deus que você serve que vai derramar o seu espírito. Você sabe que é esse Deus que você serve, a qual muda a história, a qual faz inúmeras coisas, coisas até que nós nem sequer enxergamos ou podemos imaginar. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, e nós vamos orar por vocês. Todos os líderes da nossa igreja vão impor as mãos, amém? Nós vamos orar para que o Espírito Santo trabalhe numa transformação de entendimento. Transformação de entendimento. Transformação de entendimento. Todos os líderes e vice-líderes, vou pedir a ajuda dos evangelistas, dos pastores, das missionárias, que imponham também as mãos sobre o povo. Há uma bênção liberada sobre o impor as mãos. Enquanto o ministério de louvor vai ministrar o louvor, os pastores, os evangelistas, os líderes e vice-líderes vão impor as mãos. E quando vocês imporem as mãos, tenham consciência de que o Espírito Santo pode transformar o entendimento das pessoas. Amém? Vamos orar nessa noite. Comecem a impor as mãos agora sobre o povo. Comecem a orar agora sobre o povo. Comecem agora a declarar uma transformação. Comecem agora a dizer: Senhor, Tu tens liberdade, Senhor, para trabalhar. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nesse momento agora, Senhor, em uma transformação. Nós liberamos agora, Senhor, uma bênção sobre o Teu povo. Espírito Santo de Deus, alcança agora, Senhor, o mais íntimo, profundo coração. Entra, Senhor, na mente do Teu povo. Faça com que o Teu povo nessa noite entenda, compreenda que a Tua presença, que o Teu poder é alimento, Senhor.
Começa a impor as mãos. Começa a declarar cura. Começa a declarar libertação. Comece a declarar renovo. Comece a declarar na vida do seu irmão. Deixa o céu descer. Em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite. Nós queremos declarar que a tua mente será transformada. A sua mente não terá espaço para as vozes do diabo. A tua mente não terá espaço para as setas do diabo. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, que a tua mente será transformada pela renovação do Evangelho. O Evangelho que muda, o Evangelho que purifica, o Evangelho que transforma a mente do homem e da mulher, o Evangelho que liberta você da depressão, o Evangelho que liberta da crise de ansiedade, o Evangelho que liberta dos maus pensamentos. Nós liberamos agora sobre a tua vida. Nós queremos declarar agora: receba da parte do Senhor libertação da mente, metanoia espiritual. Mateus capítulo de número 6, o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar. E Ele nos dá um modelo de oração cristã no Novo Testamento. Ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Que Deus é soberano sobre todas as situações. Sabe o que é metanoia? É você entender o poder que tem a tua fé em Deus, o poder que tem o que você faz em Deus, o que você fala em Deus, o que você libera em Deus, o que você canta em Deus. Levante a sua mão e comece a declarar conosco: Teu é o reino, teu o poder. Graças
Deus. O Senhor segurou o relógio hoje, não foi, Jardel? Eu queria falar algo do Senhor para você. O Senhor, Ele vai começar a te chamar para o ministério. Amém? Deus, eu costumo dizer que Deus, Ele escolhe sempre aqueles que têm uma vida mais sofrida. Sofrida pode ser em diversas situações. E eu posso ver pelos olhos da fé, através de você, pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Aleluia. Amém? Eu quero dizer para você, igreja, que você é útil nas mãos do Senhor. De todos vocês aqui, o que achar, mas não vou ser ninguém, né? Não vou ser nada, não tenho perspectiva de crescimento futuro, não tenho condições financeiras de ter uma vida que eu julgue digna. Talvez você tenha se subjugado durante muito tempo, mas coisa boa é ser útil nas mãos do Senhor. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você é o instrumento que Deus quer usar para salvar outras vidas. Amém? Quando o Jardel começou a falar, João, sobre metanoia, a gente, né, que prega, né, evangelista, pastor, já vinha na minha mente. Dá para falar 10 horas sobre isso. Metanoia. Nós estamos em tempos difíceis, tempos em que a agenda do anticristo e do mundo estão se avançando cada vez mais, pela mídia, pelas leis, pelo sistema de governo. Mas a igreja, ela continuará de pé, ela continuará reinando sobre o mundo espiritual. Há mais de 2000 anos, oficialmente catalogados, a igreja está aqui, dizendo para o inferno que nós vamos saqueá-lo, dizendo para o inferno que não há nada perdido. E eu quero dizer para você nessa noite, você que saiu da sua casa, você que está passando por problemas financeiros, você que está passando por problemas no seu relacionamento, você que está passando por problemas emocionais, por crises de identidade, eu quero dizer para você, Deus, Ele quer transformar a sua mente. Não permita com que as vozes do diabo mudem o que Deus sabe ao seu respeito. Levante a sua mão nessa noite. Como igreja, declare junto comigo, diga: nessa noite, o Senhor libera autoridade, perdão, salvação, cura, renovo, oportunidade. Diga: todas as bênçãos que estão em Cristo, eu tomo posse. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. A minha casa, a minha família, os meus amigos, o meu trabalho, a minha empresa. Diga: eu serei instrumento de metanoia, de transformação do reino de Deus. Agora pega a mão de alguém que está do seu lado, balança ele e diga: você será usado para transformar. Diga para ele: você será usado no reino de Deus. Diga: Deus conta com você. Evangelista Nildo, vem cá, vem cá. Está aqui, pode subir. Uma das poucas pessoas que eu confio, no sentido de pedir, de orar, de compartilhar, porque eu sei a quem Deus serve, Ele nos mostra o padrão. Eu quero dizer, evangelista Nildo, nessa noite, que nós vamos ganhar muitas almas no reino de Deus. Aleluia. Quero dizer, pastor Henrique, missionária Wanda, pastor Dida,
que nós vamos ganhar muita alma para o reino de Deus. Nós queremos declarar nessa noite que o inferno perderá muitas almas. Quem está falando isso não é Rivaldo, quem está falando isso é o Espírito Santo. Eita Deus. Você toma posse dessa palavra. Eu não vim pregar casa boa nem carro bom, mas eu vim dizer que o inferno será saqueado. Ainda que todas as carnes se sumam, ainda que os bois, que as vacas não dê mais leite, ainda que a flor não nasça, todavia nós estaremos aqui para declarar que só o Senhor é Deus. Diga Deus, teu é o reino, teu o poder. Dos caminhos do Senhor. Tem alguém nesta noite que nunca entregou a sua vida para Jesus e hoje quer dar um passo de fé? Tem alguém nessa noite? Pode tomar o seu assento. Preciso terminar o culto, mas eu preciso fazer o convite. Tem alguém nessa noite que está afastado ou ainda não entregou a sua vida ao Senhor e hoje você quer dar um passo de fé? Tem alguém? Vai hoje? Amém. Pode subir aqui, aplauda o Senhor nessa noite. João, vem orar por essa vida. É você mesmo. Ora por ela. Encerra o culto, entregue as bênçãos. Pode ser até do jeito que o Senhor faz na sua igreja, não tem problema. Amém? Amém, queridos. É a primeira vez que você toma essa decisão. Está voltando. Se arrependeu por ter se afastado dos caminhos do Senhor. Que muitos igual ela tomem essa mesma decisão. Se arrependa, porque lá fora o que o mundo tem a nos oferecer é destrutível, destrói. Louvado seja o nome do Senhor pela sua decisão. Alguém perdeu essa noite e você e eu, nós podemos gritar: Satanás, tu perdeu. Jesus venceu mais uma vez. Jesus ganhou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Seu nome é? Maria Aparecida. A Maria apareceu de novo. Maria Aparecida. Vamos orar por ela. Mas antes, eu vou pedir para você repetir algumas palavras. Amém? Me arrependo de ter me afastado dos seus caminhos. Em nome de Jesus, me perdoe e me tenha de volta nos seus braços. Cuida de mim, porque eu preciso dos seus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, a Maria Aparecida, Pai, nesse momento demonstra o seu arrependimento por ter se afastado dos seus caminhos. Pai, nesse momento eu entrego ela de volta aos teus braços, pois quando o Senhor cuida, a tua palavra diz que os seus o maligno não toca. E Pai, em nome de Jesus, cuida dela daqui para frente, mostra para ela o caminho como deve seguir, pois o Senhor é o caminho. Pai, assim como diz a tua palavra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, que nós estamos limpos pelas palavras que o Senhor nos tem falado. Pai, que a cada dia ela venha ao Pai ouvir a Tua palavra e que venha se cumprir na vida dela, Senhor, que está em Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, dá, Pai, sede à Tua filha, dá fome da Tua palavra, que ela venha ser sedenta para ouvir mais do Senhor. E Pai, guarda ela, guarda a sua casa, a sua família e tudo aquilo, Senhor, que no mundo espiritual
Satanás planejou contra a vida dela. Em nome de Jesus, nesse momento eu cancelo na autoridade do poder do sangue de Jesus tudo aquilo que no mundo espiritual fora planejado por Satanás. Eu declaro cancelado e anulado, e o teu nome, Senhor, sendo glorificado na vida da Maria Aparecida. Em nome de Jesus, toma ela em suas mãos, que teu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Seja bem-vinda aos braços do Pai. Deus abençoe. Amém? Dá um abraço nessa jovem. O Rivaldo, o evangelista, ele me deu agora, eu acho que ele é meio louco da minha fazer eu terminar conforme eu termino lá onde eu congrego. Posso me apresentar para o pessoal? Eu sou pastor, vice-presidente na igreja congregacional em Colubandê. É um bairro que tem numa cidade chamada São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Não moro lá, mas congrego lá há 23 anos. Também sou psicólogo, sou psicanalista, sou teólogo. E o jovem aqui estava falando da metanoia, foi muito bem, parabéns. E eu quero te dizer, fui convidado pelo nosso amado para estar ministrando domingo aqui. Eu vou dar continuidade à tua mensagem. Amém? Eu só vou adicionar a questão fé versus mente. Venha. E eu vou depois perguntar para você se de fato quem se converte ao Senhor, se é a sua mente ou a sua fé. Mas isso é para domingo. Convide alguém. Traga mais um irmão. Traga um desviado. Traga mais um afastado. Porque às vezes acreditamos que a nossa fé é quem se converte. Eu já dei a deixa. Venha domingo. Amém? Vamos orar dando a bênção apostólica. Amém? Em o nome do... Interessante que há uns 4 anos atrás, 4 anos aproximadamente, eu estava conversando com o Rivaldo e eu perguntei para ele, quem é o pastor que está de frente? Ele, então, o pastor foi para Santa Catarina e a gente está dirigindo o trabalho. Eu falei, meu filho, você entende que tem chamado para pastorear? Ele, então, eu entendo. Eu falei, então, meu querido, o negócio é contigo. Mas eu falei, é contigo, filhinho, abraça. Sabe por quê? Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita os escolhidos. Amém? E sabe por que Ele não escolhe capacitado? Para que esse não venha se vangloriar e dizer, o Senhor me chamou porque Ele sabe que eu sou capaz. Não, Ele chama você que sabe que não é capaz, Ele te capacita e faz de você uma potência. Que Deus continue te usando. Que Deus continue, seu pai na fé que está aí, o pastor Henrique, meu amigo, qual eu conheci por meio da esposa dele, que eu já conhecia antes, né? Que Deus continue abençoando vocês. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o teu amor, ó Deus, e a graça do teu Filho amado Jesus, e as doces consolações do teu Santo Espírito, seja, Senhor, com a tua igreja aqui presente, e com todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. E você que crê, aplauda o Senhor com glória, porque só Ele é digno do seu louvor, da sua adoração, em nome de Jesus.